Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando o passo a passo de mais esse tapete com você. Essa peça ficou medindo 73 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Logo à frente, eu vou dar algumas dicas para você aumentar essa peça tanto no comprimento quanto na largura. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, eu usei 300 gramas de Barroco Maxicolor fio 6 na cor vermelha. Usei também 250 gramas de Barroco Natural em fio 6. Trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei tesoura para os arremates. Eu trabalhei com o fio 6, mas se você preferir pode trabalhar com o fio 8, que fica muito bom também. Bem, então aqui antes de nós começarmos, deixa eu falar para vocês como aumentar esse tapete aqui no comprimento. Esse aqui que eu estou fazendo com vocês, como eu falei lá no início, ele ficou com a medida de 73 de comprimento por 50 de largura. E esse daqui eu comecei com 46 correntes. Agora, se você quiser fazer esse tapete com 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura, você vai começar fazendo 94 correntes. Se você quiser fazer esse mesmo tapete com 1 metro e 30 centímetros de comprimento por 50 de largura, você vai começar construindo 130 correntes. E se você quiser fazer em outros tamanhos, você vai aumentar de 12 em 12 correntes, tem que ser em múltiplos de 12. Então, você pode somar mais 12 a esse 46, que também dá certo, ou você pode somar mais 12 ou mais 24 a esse 94 aqui, que também dá certo. E assim por diante. Então, é só você ir somando de 12 em 12, né? Múltiplos de 12. 12, 24, 36, 48. Então, sempre em múltiplos de 12. Aí, você pode fazer no comprimento que você quiser. Depois que fez as correntes iniciais, todo o restante, você vai trabalhar igualzinho a partir do momento que eu falo com quantas correntes eu comecei e conto 10 correntes voltando atrás para fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, a partir dessas 10 correntes que eu conto voltando atrás, você também já começa a repetir, independente dos números iniciais aqui de correntes que você fez, ok? É só isso aqui que muda, porque todo o restante é igualzinho, eu mostro a partir do momento que conto 10 correntes voltando atrás para fazer o meu primeiro ponto baixo. Bem, gente, agora deixa eu falar para vocês como fazer para aumentar esse tapete na largura. É muito simples. Esse aqui que nós vamos trabalhar, ele tem um total de 18 voltas. Então, se você quiser fazer ele mais largo, com mais de 50 centímetros, é só você continuar trabalhando igualzinho o padrão que eu vou mostrar aqui até a volta de número 14. Então, é só ir repetindo, porque é idêntico o modo de trabalhar das voltas. E quando tiver faltando apenas
6 centímetros para você alcançar a largura que você quer, 6 centímetros de cada lado. Para você alcançar a largura que você quer, então você vai trabalhar com o padrão que eu mostrei nesse tapete aqui, na volta de número 15, 16, 17 e 18. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Começo trabalhando um cordão de correntes com 46 correntes. Na sequência, nós vamos contar aqui, voltando atrás, 10 correntes a partir dessa última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Na 10ª corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu criei um anel. Em seguida, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho para a base e pulo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na 6ª corrente, eu trabalho outro ponto baixo. Então, aqui eu criei um segundo anel. Nós vamos trabalhar até o final desse cordão, sempre fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e pulando aqui de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na 6ª, nós fazemos um ponto baixo. Trabalhando dessa maneira, no final nós teríamos feito aqui 7 anéis. Então, eu vou completar aqui a minha primeira volta com esse padrão e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui eu trabalhei toda a minha primeira volta, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anéis. Terminei com um ponto baixo aqui na última corrente. Agora, nós vamos começar a nossa segunda volta. Começo aqui subindo 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E, na sequência, vou trabalhar mais 10 pontos altos aqui dentro desse anel. Vou aproveitar e vou prender essa ponta inicial por debaixo desses 10 pontos altos, assim eu já arremato essa linha. Então, aqui são 10 pontos altos que nós fazemos agora. Bem, então aqui eu trabalhei um total de 11 pontos altos, contando essas 3 correntes como meu primeiro ponto alto. Então, aqui conferindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feitos esses 11 pontos altos, nós vamos agora trabalhar um ponto baixo, pegando esses 2 intervalos de correntes aqui, da seguinte maneira. Vou contar aqui: 1, 2, 3 correntes. Na 3ª corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio da corrente. Venho aqui no cordão de baixo, também conto 1, 2, 3. E na 3ª corrente, também atravesso a agulha pelo meio. Então, estou pegando os 2 cordões aqui na minha agulha. Fez esse ponto baixo, nós vamos laçar, vamos vir para o próximo anel e vamos trabalhar aqui 11 pontos altos. Então, aqui trabalhei 11 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De novo, vou prender um ponto baixo, usando esses próximos 2 intervalos de corrente. Sempre vamos pular 1, 2, 3, e na 3ª corrente atravesso pelo meio. Em seguida, venho aqui para o intervalo de correntes logo abaixo e também conto 1, 2, 3 correntes. E na 3ª corrente atravesso pelo meio e prendo um ponto baixo. Então, esse aqui vai ser o padrão que nós vamos trabalhar. Depois de cada ponto baixo, então, é só fazer mais 11 pontos altos no intervalo logo à frente.
Fez os 11 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, prende o ponto baixo. Então, até aqui eu trabalhei 1, 2, 3 grupos de 11 pontos altos e cheguei para trabalhar aqui no meu último anel. Prendi o ponto baixo nesses dois e sobrou esse último. Nesse aqui, nós vamos virar para trabalhar aqui o próximo lado. Então, nesse último intervalo, nós vamos fazer um total de 21 pontos altos. Então, aqui, no último, virando aqui para o outro lado, são 21 pontos altos que nós trabalhamos. Bem, então, aqui, virando para o lado de cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos. Agora, nós vamos fazer assim. No mesmo local aqui onde eu fiz esse ponto baixo do lado de cá, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Então, aqui, olha, atravessando pelos mesmos intervalos de correntes que eu atravessei. Do lado de cá, para fazer esse ponto baixo, eu atravesso aqui também. E faço um ponto baixo. Agora, nós laçamos e vamos vir para esse intervalo aqui de correntes e vamos trabalhar aqui 11 pontos altos. Bem, então, trabalhei 11 pontos altos nesse intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho no local aqui onde tenho esse ponto baixo do lado de cá, atravesso pelos mesmos intervalos de correntes e faço outro ponto baixo. Então, vai ficando assim. Agora, é só vir para esse próximo intervalo, fazer aqui 11 pontos altos, prender um ponto baixo. Eu vou fazer aqui o meu e venho completando esse restinho aqui com vocês. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 11 pontos altos, prendi aqui o meu ponto baixo. Estou no último grupo aqui para encerrar essa volta. Então, nesse lado aqui, no final da volta, nós temos que fazer também 21 pontos altos, igualzinho nós fizemos do lado de cá. Então, aqui eu já tenho 11 pontos altos. Tenho que fazer mais 10 para completar 21. Então, encerrando aqui a volta, nós fazemos 10 pontos altos. Então, aqui, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos apenas. Venho aqui na terceira corrente, atravesso pelo meio dessa terceira corrente inicial e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então aqui eu completei a minha segunda volta. A primeira volta foi a volta com as correntes que nós escondemos aqui, agora com os pontos altos. Então, as voltas de número ímpar aqui nesse trabalho, elas sempre vão ficar por debaixo e escondidinhas embaixo das voltas de número par, que serão sempre voltas de pontos altos. E no total, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 motivos aqui na segunda volta. Agora, vamos dar início à nossa terceira volta.
eu começo voltando aqui no mesmo local onde eu fechei, atravesso a agulha novamente, puxo aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Venho para o ponto alto logo à frente, faço mais um ponto baixo. Ponto à frente, mais um ponto baixo. Então, até aqui, eu trabalhei 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Em seguida, vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou trabalhar mais 5 pontos baixos aqui na sequência. Então, nesse ponto, logo à frente do local onde tenho esse ponto baixo aqui, eu começo a fazer os meus 5 pontos baixos. Então, esse aqui é o meu canto. Restou livre aqui de base, 1, 2, 3 pontos altos. Agora, eu faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês viram que aqui, nesse primeiro, que é o intervalo de correntes, que vai virar o meu canto, eu trabalhei 8 correntes. Agora, em todos os intervalos de correntes que nós vamos fazer na parte reta, nós vamos fazer só 6 correntes. Fez essas 6 correntes, vem sobre esses próximos 11 pontos altos e aqui eu vou pular 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficou livre aqui 1, 2, 3 pontos altos. Então, todos os grupos de 11 pontos altos, nós vamos trabalhar esses 5 pontos baixos. E sempre vai ficar livre o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. E também os 3 últimos aqui. Fez os 5 pontos baixos, sempre vamos fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no próximo grupo, pula. 1, 2, 3. A partir do quarto ponto alto, 5 pontos baixos. Fez os 5 pontos baixos, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo grupo de pontos altos é o grupo que vira aqui para o outro lado. Então, aqui nós vamos trabalhar assim. Pulo. 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho 5 pontos baixos. Fiz aqui essas 8 correntes que viraram o canto, depois fiz 6 correntes, 1, 2, 3 vezes. Cheguei novamente para fazer aqui um canto. Então, em todos os nossos cantos serão trabalhados com 8 correntes. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E no ponto alto, logo à frente do local onde eu fiz esse último ponto baixo, eu começo a trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, por enquanto, está assim. 5 pontos baixos, 8 correntes, 5 pontos baixos. Aqui faço outro canto, então, trabalho aqui mais 8 correntes. Nesse ponto alto, logo depois de onde tenho esse ponto baixo aqui, eu faço mais 5 pontos baixos. Então, para virar os 2 cantos aqui, eu trabalhei esse conjunto de pontos. De base, eu tenho 21 pontos altos. Vai ficar livre o primeiro, o segundo e o terceiro pontos altos e os 3 últimos também. E aqui, trabalhei 5 pontos baixos, 8 correntes. 5 pontos baixos, 8 correntes e mais 5 pontos baixos. Os 2 lados, virando, serão trabalhados igualzinho mostrei aqui. Depois, é só ir fazendo as 6 correntes, 1,
2, 3, 4, 5, 6, vindo para o próximo grupo de 11 pontos altos, pulando o primeiro, segundo e o terceiro pontos, e a partir do quarto fazendo 5 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar o meu até chegar lá no próximo canto e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui trabalhei os meus grupos de correntes e pontos baixos e cheguei para trabalhar o último canto. Então, para completar aqui, nós fazemos da seguinte maneira: pulo aqui 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho 5 pontos baixos. Agora, faço 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou completar o grupo de 5 pontos baixos aqui. Então, nesse ponto, logo depois desse ponto baixo aqui, faço mais 2 pontos baixos. 1 e 2. E encontrei aqui os meus primeiros 3 pontos baixos dessa volta. Então, no primeiro ponto baixo que fiz, eu vou atravessar a agulha por ele e prender aqui um ponto baixíssimo. Aqui, então, encerrei a minha terceira volta. Agora, vamos iniciar a quarta volta. Eu começo a quarta volta atravessando a agulha novamente aqui no mesmo local onde eu fechei. Busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, nós vamos laçar e vamos trabalhar o primeiro canto aqui da quarta volta. Nesse canto, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos, usando esse intervalo de 8 correntes. Então, virando aqui o meu primeiro canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Nos 4 intervalos de 8 correntes que nós temos virando os 4 cantos, nós vamos trabalhar 15 pontos altos. Depois que fez esses 15 pontos altos, é só vir no terceiro ponto baixo de base, 1, 2, 3, e aqui prende um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, laça. Agora, nós vamos trabalhar nos intervalos de 6 correntes. Em cada intervalo de 6 correntes que nós temos de base, nós vamos fazer 11 pontos altos. Trabalhou aqui esses 11 pontos altos, vem nos pontos baixos, conta 1, 2, 3, e no terceiro ponto baixo, prende outro ponto baixo, laça, próximo intervalo de 6 correntes, mais 11 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus grupos de 11 pontos altos, vai ser um total de 1, 2, 3 grupos de 11 pontos altos. Aí, nós prendemos aqui um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. E encontramos aqui os 2 intervalos com 8 correntes. Nesses 2 intervalos de 8 correntes, nós vamos fazer 15 pontos altos, igualzinho mostrei sobre esse primeiro canto aqui. Então, faço 15 pontos altos nessas 8 correntes, prendo um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Depois, venho direto para o próximo intervalo de 8 correntes e aqui faço mais 15 pontos altos. Fez os 15 pontos altos, um ponto baixo no terceiro ponto de base. Depois, nós encontramos aqui os intervalos de 6 correntes. Nesses intervalos de 6 correntes, vamos fazer 11 pontos altos, igual mostrei esse aqui.
Então, eu vou completar a minha volta com essa orientação que eu passei até aqui e já venho. Bem, então aqui completei a minha quarta volta e trabalhei nos 4 cantos onde eu tinha 8 correntes de base, fiz 15 pontos altos. E em todos os intervalos com 6 correntes de base, eu trabalhei 11 pontos altos. Sempre prendi um ponto baixo sobre o terceiro ponto baixo de base. Aqui, depois de trabalhar o meu último canto com os 15 pontos altos, eu fecho com um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta. E aqui completei a minha quarta volta. Bem, então agora vamos trabalhar a nossa quinta volta. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos sobre esses 3 primeiros pontos altos desse canto aqui de base. Fez esses 3 pontos baixíssimos nos 3 primeiros pontos altos, eu atravesso a agulha aqui no quarto ponto de base, busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. E vou trabalhar um total de 5 pontos baixos aqui. Então, eu fiz um, continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5. Depois que fez aqui esses 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar 8 correntes, que é para virar o canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou voltar no mesmo local. Então, aqui, olha, no mesmo ponto onde eu já tenho esse ponto baixo, e a partir daqui, vou trabalhar mais 5 pontos baixos. A partir daqui, os nossos cantos serão virados dessa maneira. Nós vamos fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trabalhar 8 correntes e mais 5 pontos baixos. O primeiro desses 5, ele será colocado junto com esse último aqui, que foi trabalhado antes das correntes. Então, vão ser 2 pontos baixos num único ponto de base. Fez esses 5 pontos baixos, aí nós voltamos a fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o grupo da frente, pulamos 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, fazemos 5 pontos baixos. E agora, vamos seguir trabalhando 6 correntes e 5 pontos baixos, colocando da maneira como mostrei esse grupo aqui, até chegar aqui nesse canto. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então, aqui eu trabalhei os meus grupos de 6 correntes, até chegar aqui no canto. Fiz as 6 correntes, fiz os 5 pontos baixos, agora faço 8 correntes para virar o canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, em todos os cantos, 8 correntes. E fazemos mais 5 pontos baixos aqui, começando junto aqui com esse último ponto baixo. Então, aqui no mesmo ponto. Fez aqui esse canto. Para eu passar daqui para trabalhar o próximo canto, vou fazer 6 correntes, igual nós estamos fazendo desse lado aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem para o próximo canto, pula 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, 5 pontos baixos. Agora, fazemos 8 correntes aqui para virar esse segundo canto. Fez as 8 correntes, volta aqui, junto com esse último ponto baixo, a partir daqui, faz mais 5 pontos baixos. Então, aqui, eu virei os 2 cantos desse lado. Agora, é só continuar aqui e completar fazendo 6 correntes, 5 pontos baixos, até chegar nesse canto. Aqui, nós fazemos 8 correntes e
encerramos aqui a nossa volta. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha volta com essa orientação que eu passei para vocês até aqui, e em seguida eu venho. Bem, trabalhei aqui todo o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último canto, eu fiz 6 correntes e agora, para fechar, eu prendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Prendeu o ponto baixíssimo, nós caminhamos com mais um ponto baixíssimo para o ponto baixo logo à frente. Aqui estamos iniciando, então, a nossa sexta volta. Depois, atravesso a agulha no terceiro ponto baixo de base, puxo aqui uma linha e faço aqui outro ponto baixo. Agora, laço e vou trabalhar 15 pontos altos sobre esses 8 pontos altos que viram o meu primeiro canto. Então, daqui por diante, até próximo ao finalzinho do nosso trabalho, em todos os intervalos de 8 correntes que nós temos virando os cantos, nós sempre vamos fazer 15 pontos altos. Fez os 15 pontos altos que viram o canto, nós prendemos sempre o ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. 1, 2, 3. E agora, nós vamos encontrar aqui grupos de 6 correntes. Em cada grupo de 6 correntes que nós fizemos aqui nesse tapete, nós sempre vamos fazer 11 pontos altos. E depois de cada grupo de pontos altos, sempre vamos prender um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Então, é só isso daqui para trabalhar a sexta volta. Vamos fazendo 11 pontos altos até chegar aqui nos cantos. Chegando nos cantos, fazemos 15 pontos altos. Depois, encontramos 6 correntes aqui. Aqui vamos fazer 11 pontos altos. Prender o ponto baixo no terceiro ponto de base e vamos encontrar aqui o próximo canto com 8 correntes. E aqui, de novo, vamos fazer 15 pontos altos. Então, é só isso daqui. Eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação que mostrei até aqui e já venho. Bem, completei toda a minha volta de número 6 com o padrão que orientei, fazendo sempre 11 pontos altos nos intervalos com 6 correntes e 15 pontos altos nos 4 intervalos de 8 correntes que eu tinha nos meus 4 cantos. Para fechar aqui a sexta volta, eu prendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar. E ficou assim. Agora, vamos trabalhar a sétima volta. Começo a sétima volta fazendo 3 pontos baixíssimos sobre esses 3 primeiros pontos altos que eu tenho aqui de base. Depois de fazer os 3 pontos baixíssimos, eu introduzo a agulha no próximo ponto alto, busco uma linha e trabalho um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. Então, aqui tenho 1. Depois de fazer os 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar 8 correntes para virar o primeiro canto. Então, em todos os 4 cantos da volta 7, nós vamos fazer 8 correntes.
Fez as 8 correntes, vamos trabalhar mais 5 pontos baixos, começando no mesmo local onde trabalhei esse último ponto baixo, então, no mesmo ponto de base. Aqui virei o primeiro canto da volta de número 7. Depois, nós voltamos a trabalhar sempre aquelas 6 correntes e fazer 5 pontos baixos. Então, aqui vamos seguir por toda a parte reta, trabalhando com os 6 correntes, 5 pontos baixos, até chegar no próximo canto. Eu vou fazer aqui o meu até lá no canto e venho. Trabalhei aqui os meus grupos de 6 correntes até chegar aqui no canto. Aqui eu faço 8 correntes para virar o canto. Fez as 8 correntes, faz mais 5 pontos baixos, começando junto com esse ponto baixo que eu tenho desse grupo aqui. Então, trabalhei aqui o meu canto. Agora, nós vamos trabalhar a parte mais estreita aqui da sétima volta. Na parte mais estreita da sétima volta, nós vamos fazer 2 intervalos de 6 correntes até chegar no próximo canto. Então, em cada volta, nós vamos aumentando um intervalo, tanto aqui na parte mais comprida do tapete, como na parte mais estreita também. Na volta de baixo, fiz um intervalo de 6 correntes aqui. E nessa, vou fazer 2 intervalos. Então, faço 6 correntes. Então, aqui, olha, fiz 2 grupos de 6 correntes na parte mais estreita da volta 7. Agora, faço 8 correntes aqui para virar esse próximo canto. Então, ficou assim. Agora, é só completar esse lado de cada parte mais comprida, fazendo intervalos de 6 correntes com 5 pontos baixos. E completando aqui o último canto da maneira como eu orientei os outros, e depois fazendo mais 2 intervalos de 6 correntes na parte mais estreita do lado de cá, para que possamos encerrar a sétima volta. Então, eu vou completar todo o restante da minha e já vem. Completei aqui o restante da minha sétima volta com o padrão que orientei, em seguida fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 8. Eu começo a volta 8 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo logo à frente. Chegando aqui no terceiro ponto baixo de base, eu vou buscar uma linha e fazer aqui um ponto baixo. Agora, vou trabalhar o meu primeiro canto da volta de número 8. Aqui, eu vou fazer 15 pontos altos. Trabalhei aqui os 15 pontos altos do primeiro canto da volta 8, agora prendo o ponto baixo no terceiro ponto baixo de base, laço e vou trabalhar agora nos intervalos de 6 correntes. Em todos os intervalos de 6 correntes, nós vamos sempre fazer 11 pontos altos.
Fez os 11 pontos altos, vem nos pontos baixos, pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 8. Nos 4 cantos, onde temos 8 correntes, nós vamos fazer 15 pontos altos. E em todos os intervalos que nós temos com 6 correntes, nós sempre vamos fazer 11 pontos altos. E sempre vamos prender um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Eu vou trabalhar, então, o restante da minha volta de número 8 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta 8 com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz, para iniciar aqui essa volta. Na sequência, eu cortei aqui o meu vermelho. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 9 com o barbante cru. Então, vou mostrar para vocês como arrematar aqui essa ponta do vermelho. Depois de fechar aqui com o ponto baixíssimo, eu vou caminhar com mais 3 pontos baixíssimos até esse terceiro ponto alto aqui. Depois de fazer esse terceiro ponto baixíssimo, eu dou mais uma laçadinha aqui e puxo. Agora, nós vamos prender esse restante da ponta por debaixo dos pontos que nós formos trabalhar aqui agora. Aqui eu pego o meu barbante na cor cru e vou dar uma laçada com ele aqui na minha agulha. E nós vamos fazer aqui, inicialmente, 5 pontos baixos. Então, eu vou atravessar a minha agulha no quarto ponto alto que eu tenho aqui de base e fazer um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, eu viro essa ponta pra cá e vou prender a ponta do vermelho e do barbante cru embaixo dos próximos pontos que eu for trabalhar aqui agora. No total, vamos fazer os 5 pontos baixos. Então, vou prendendo. Então, aqui, olha, fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Estou com a ponta das linhas aqui saindo depois do quinto ponto baixo. Eu não vou cortar, eu deixo aqui essas pontas ainda, que eu ainda vou arrematar mais um pouco. Em seguida, eu vou subir aqui 8 correntes para virar o meu primeiro canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de fazer aqui essas 8 correntes, eu volto no mesmo local onde fiz esse último ponto baixo e a partir daqui eu trabalho mais 5 pontos baixos e continuo prendendo as duas pontas aqui. Então, aqui trabalhei mais 5 pontos baixos. Agora, a gente pode cortar aqui essas duas pontas de linha. Já estão arrematadas, então, as duas pontas, tanto do barbante vermelho quanto do barbante cru. Agora, continuamos fazendo sempre as 6 correntes. E depois fazendo 5 pontos baixos no próximo grupo. Pulo aqui 1, 2, 3, a partir do quarto faço 5 pontos baixos. Então, é esse aqui o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 9. Os 4 cantos serão trabalhados com o padrão que eu mostrei sobre esse primeiro canto aqui. E depois, todo o restante é feito com 6 correntes e 5 pontos baixos. Então, vou completar todo o restante da minha volta 9 com essa orientação e já vem. Completei todo o restante da minha volta de número 9. Aqui na parte mais estreita da volta 9, eu fiz 3 intervalos de 6 correntes. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar. Agora, vamos trabalhar a volta 10. Eu começo caminhando com o ponto baixíssimo no ponto baixo logo à frente. E, no terceiro ponto baixo de base, eu busco a linha e faço aqui um ponto baixo.
Agora, vamos trabalhar o primeiro canto da volta de número 10. Aqui eu vou fazer 15 pontos altos. Então, aqui trabalhei os 15 pontos altos do meu primeiro canto. Os meus 4 cantos serão trabalhados com 15 pontos altos. Em seguida, eu prendo um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Laço e agora vamos trabalhar nos intervalos de 6 correntes. Em todos eles, nós vamos fazer 11 pontos altos. E depois de cada grupo de 11 pontos altos, vamos prender um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Esse aqui é o padrão que vamos trabalhar toda a volta de número 10. 15 pontos altos em cada um dos 4 cantos e 11 pontos altos em cada intervalo de 6 correntes. Então, vou completar o restante da minha volta 10 com essa orientação que mostrei até aqui. E em seguida eu venho. Completei toda a minha volta de número 10, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. E agora, vamos trabalhar a volta 11. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos sobre esses próximos 3 pontos altos. Chegando aqui no quarto ponto alto, eu busco uma linha. Faço um ponto baixo e a partir daqui, trabalho 5 pontos baixos. Então, aqui já tenho 1. Depois dos 5 pontos baixos, eu vou fazer 8 correntes para virar o primeiro canto da volta de número 11. Depois que fez as 8 correntes, eu volto no mesmo local onde fiz o meu último ponto baixo e a partir daqui, faço mais 5 pontos baixos. Então, virei aqui o meu primeiro canto da volta 11. Ele é igualzinho aos outros cantos das voltas anteriores que nós estamos fazendo. Então, todos os 4 cantos serão virados dessa mesma forma. Depois, é só ir fazendo as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vindo para o próximo grupo, pulando 1, 2, 3, a partir do quarto ponto, fazendo 5 pontos baixos. Então, vamos trabalhar com esse padrão, os cantos dessa maneira, o restante com 6 correntes, por toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Completei a minha volta de número 11. Aqui na parte mais estreita da volta 11, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 intervalos de 6 correntes. Encontrando aqui o meu primeiro ponto baixo da volta, eu prendi um ponto baixíssimo e encerrei a volta 11. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Eu começo a volta 12 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo que tenho aqui logo à frente. Cheguei aqui no meu terceiro ponto baixo de base. Aqui eu busco uma linha e faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar o meu primeiro canto da volta 12, fazendo aqui 15 pontos altos.
Trabalhei o meu primeiro canto fazendo os meus 15 pontos altos. Então, igual nas voltas anteriores, todos os nossos cantos serão trabalhados com os 15 pontos altos. Depois, é só prender o ponto baixo no terceiro ponto baixo de base e começar a trabalhar 11 pontos altos em todos os intervalos de 6 correntes que nós temos de base. Fez os 11 pontos altos, prende o ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Então, só isso aqui. Eu vou completar a minha volta 12 com essa orientação e já venho. Bem, completei então todo o restante da minha volta de número 12 com o padrão que orientei. Encontrando o meu primeiro ponto baixo da volta, eu fechei com um ponto baixíssimo e encerrei aqui a volta 12. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com o vermelho. Então, para arrematar aqui o barbante cru, mesma coisa que eu mostrei para vocês na outra troca aqui de linha. Nós vamos caminhar inicialmente com 3 pontos baixíssimos nesses próximos 3 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 3 pontos baixíssimos, nós damos mais uma laçadinha e prendemos aqui a pontinha. Vamos laçar o vermelho na nossa agulha. E vamos começar a trabalhar a partir desse quarto ponto alto aqui de base. Vamos fazer um total de 5 pontos baixos aqui. E vamos aproveitar e prender as duas pontas de linha por debaixo desses pontos baixos que vamos trabalhar agora. Então, fiz aqui os meus primeiros 5 pontos baixos. Em seguida, faço as 8 correntes que viram o canto. Volto aqui no mesmo local onde eu fiz esse último ponto baixo. A partir daqui, trabalho mais 5 pontos baixos. Bem, então aqui eu trabalhei o meu primeiro canto da volta de número 13. E está arrematado também aqui as duas pontas de linhas que nós temos. É só cortar bem rente aqui, que já está feito. Agora, é só continuar fazendo as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vindo para o próximo grupo de pontos altos, pulando o primeiro, segundo, terceiro, a partir do quarto, trabalhando 5 pontos baixos. Então, para trabalhar a volta de número 13, é só isso aqui. Sobre os 4 cantos, nós vamos trabalhar assim, e todo o restante com 6 correntes, 5 pontos baixos, distribuindo como mostrei. Então, vou completar o restante da volta 13 e já venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 13, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta 14. Começo a volta 14, caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo logo à frente. Cheguei aqui no meu terceiro ponto baixo. Aqui, atravesso a agulha, busco uma linha e faço um ponto baixo. Laço e vou trabalhar 15 pontos altos nesse intervalo de 8 correntes para construir aqui o meu primeiro canto da volta 14.
Trabalhei os 15 pontos altos do primeiro canto, os 4 cantos serão trabalhados com 15 pontos altos iguais a esse aqui. Depois, é só prender com um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Em seguida, nós fazemos aqui 11 pontos altos nesse próximo intervalo de 6 correntes. Em todos os intervalos de 6 correntes, nós vamos fazer, então, os nossos 11 pontos altos. Depois de trabalhar os 11 pontos altos, prendemos um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta 14. 4 cantos com 15 pontos altos e todo o restante com 11 pontos altos e um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Eu vou completar o restante da minha volta 14 com essa orientação e já venho. Completei a minha volta de número 14, fechei com o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a volta. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 15. A partir da volta 15, vai mudar um pouquinho aqui nos cantos, para nós trabalharmos o nosso tapete. Faltam apenas 4 voltas para encerrarmos, que é a volta de número 15, 16, 17 e 18. Então, essas 4 últimas voltas, elas terão uma pequena diferença aqui nos cantos. Então, vamos lá. Eu inicio caminhando com os 3 pontos baixíssimos nesses 3 primeiros pontos altos. Depois de trabalhar os 3 pontos baixíssimos, eu faço o meu primeiro ponto baixo aqui no quarto ponto de base. Então, busco aqui uma linha e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui 5 pontos baixos. Aqui tenho 1. Trabalhei aqui os 5 pontos baixos e agora vamos fazer as correntes que viram o canto da minha volta 15. Para virar o canto aqui na volta 15, nós vamos fazer apenas 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são apenas 6 correntes aqui virando o canto na volta de número 15. Em seguida, volto aqui no mesmo local onde fiz o último ponto baixo e a partir daqui trabalho mais 5 pontos baixos. Virei aqui o meu primeiro canto. Depois dos 5 pontos baixos, nós continuamos fazendo sempre 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e prendendo 5 pontos baixos no grupo de pontos altos à frente. Então, pulo aqui 1, 2, 3, a partir do quarto, faço 5 pontos baixos. Então, aqui na volta 15, todos os nossos intervalos de correntes serão feitos com 6 correntes, tanto aqui nos cantos quanto nas partes retas. Eu vou trabalhar toda a minha volta com essa orientação que passei aqui e já venho. Completei todo o restante da minha volta 15, agora vamos trabalhar a volta 16. Aqui do local onde fechei com o ponto baixíssimo, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto baixo à frente. Cheguei aqui no meu terceiro ponto baixo de base, nele faço outro ponto baixo. Então, busco aqui uma linha e trabalho o ponto baixo. E aqui, na volta 16, todos os nossos grupos de pontos altos serão feitos com apenas 11 pontos altos, inclusive o canto. Então, nos 4 cantos da volta 16, nós faremos apenas 11 pontos altos. Igualzinho nós fazemos aqui na parte reta. Então, 11 pontos altos.
Então, aqui está, meu canto da volta 16, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, prendemos um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. E continuamos a trabalhar grupos com 11 pontos altos em todos os nossos intervalos de corrente. Então, só isso daqui para trabalhar a volta 16. Grupos de 11 pontos altos e um ponto baixo sobre o terceiro ponto baixo de base. Então, eu vou completar o restante da minha volta 16 e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 16. Assim que eu fechei aqui com o ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que fiz nessa volta, eu cortei o meu barbante vermelho. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante na cor cru. Então, para arrematar aqui essa ponta de linha, eu faço da mesma maneira que fiz nas outras emendas. Caminho com 3 pontos baixíssimos nesses próximos 3 pontos altos. Em seguida, dou mais uma laçada aqui e prendo. Agora, dou uma laçada na agulha com o barbante cru. Depois de laçar a linha na agulha, eu introduzo no quarto ponto alto que tenho aqui nesse grupo e faço o meu primeiro ponto baixo. E vamos prendendo aqui essas duas pontas embaixo dos pontos que formos trabalhar agora. Faço um ponto baixo para cada ponto alto aqui até completar 5. Trabalhei aqui os meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Notem que eu estou trabalhando num canto. Então, os cantos aqui na volta de número 17, eles serão feitos com apenas 5 pontos baixos e mais nada, só 5 pontos baixos. Essas duas pontas a gente já pode cortar, que já estão arrematadas. Depois que fez os 5 pontos baixos aqui no canto, nós continuamos trabalhando com 6 correntes. E fazendo 5 pontos baixos no próximo grupo de pontos altos. Conto aqui 1, 2, 3 e no quarto começo a trabalhar os 5 pontos baixos. Depois é só continuar fazendo sempre as 6 correntes e os 5 pontos baixos. Então, dessa maneira, será trabalhada a volta de número 17. Nos nossos 4 cantos, nós vamos trabalhar apenas 5 pontos baixos. Não vamos fazer correntes aqui nos cantos. Vamos pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto de base. A partir do quarto, vamos trabalhar os 5 pontos baixos. E depois, continuamos o restante fazendo sempre 6 correntes, 5 pontos baixos em cada grupo de base. É só isso aqui, então, para trabalhar a volta de número 17. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei todo o restante da minha volta de número 17 e os meus cantos ficaram trabalhados dessa maneira aqui. Quando eu encontrei aqui o início da volta, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18, que é a última volta da peça. Eu começo a volta 18 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo aqui logo à frente. Cheguei no meu terceiro ponto baixo de base. Aqui eu vou atravessar a agulha, buscar aqui atrás uma linha
e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, nos nossos 4 cantos, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Fez esse ponto baixo no canto, nós vamos laçar e vamos trabalhar aqui no intervalo de 6 correntes. Vou fazer primeiramente aqui um total de 6 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Sobre o sexto ponto, eu vou trabalhar um ponto picô duplo. Então, faço da seguinte maneira: subo 3 correntes, 1, 2, 3, volto na primeira corrente e prendo um ponto baixo aqui, atravessando pelo meio da primeira corrente das 3. Fez esse ponto baixo, vem no topo do ponto alto, atravessa a agulha por 2 linhas do topo aqui do ponto alto e prende aqui um ponto baixíssimo. Depois, sobe mais 3 correntes, 1, 2, 3, volta na primeira das 3 correntes, atravessa a agulha pelo meio, puxa a linha e faz um ponto baixo. Depois, volta no topo do ponto alto novamente, passa de novo a agulha por 2 linhas aqui do topo desse ponto alto e prende outro ponto baixo, baixíssimo. Então, aqui trabalhei o meu ponto picô duplo. Depois de fazer esse ponto picô, nós vamos ainda fazer mais 5 pontos altos nesse mesmo intervalo de correntes. Então, a volta inteirinha será trabalhada com esses grupos de pontos altos. Em cada intervalo de 6 correntes que nós temos de base, nós sempre vamos fazer 6 pontos altos, um ponto picô duplo sobre o sexto ponto e em seguida mais 5 pontos altos. Completou o grupo? É só vir nos pontos baixos e no terceiro ponto baixo nós prendemos outro ponto baixo. E vamos para o próximo intervalo de 6 correntes, repetir o mesmo que fizemos aqui. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 18. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação, e já venho. Completei todo o restante da minha volta 18. Todos os meus cantos ficaram assim, com apenas um ponto baixo aqui, no terceiro ponto baixo de base. Então, só isso aqui nos cantos. Completando a volta, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz aqui no meu canto e cortei aqui a minha linha e encerramos aqui essa peça. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse trabalho. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se quiser assistir mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções de vídeos para você. É só clicar aqui nessas fotos que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.